Pessoal, são mais 2 painéis. Então, agora esse primeiro painel, eu vou começar aqui, aí o pessoal vai chegando para a gente não perder um pouquinho do cronograma. Então, são mais 2 painéis. Esse painel para a gente falar o que muda basicamente no modelo de negócio. E aí a gente tem uma discussão de modelo de negócio aqui. E o último painel que é o que muda no partnership, né? Eu acho que o Cook até deu uma palhinha para vocês. Mas a gente vai discutir um pouquinho de o que seria um checklist para botar o partnership de pé, o que seria um checklist para realmente rodar um partnership, desde avaliação quant, avaliação quali, rodar toda a estrutura mesmo do negócio. Perfeito? Então, nesse painel agora, a gente também vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Se alguma coisa ficou para trás, fique à vontade para nos perguntar depois nesse painel, tá bom? Então, falando um pouquinho de mudança de negócio, a gente até teve o último evento e o Cook foi perfeito ali. Depois tem no canal da WZ, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Só que a mudança do modelo, falando um pouquinho das outras resoluções, né? Acho que a mudança do modelo de negócio, aqui a gente discutiu até agora, ela basicamente sobre a ótica da 178 e 179, que são as novas resoluções que falam sobre o setor de distribuição, especificamente do antigo agente autônomo de investimento. Tá? Mas a gente tem toda uma outra linha de resoluções que gere ou que rege, basicamente, o setor de distribuição inteiro. Então, aqui a gente basicamente fala sobre a 178 e 179, mas a gente tem a parte da 160, que mudou todo o rito de oferta pública, certo? Para simplificar como que você vai ter transparência, comunicar ao mercado. Então, eu não vou aqui chover no molhado, até porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. O Igor e o Cook são as pessoas ideais para falar sobre isso. Tá? Mas, mais uma vez, tem um vídeo no YouTube de 50 minutos do Cook explicando resolução a resolução. A parte da coordenação de oferta. Então, acho que aqui, cada vez mais, vocês podem coordenar a oferta. Certo? É uma coisa que pouco está sendo falado no mercado, mas vocês poderem coordenar essas ofertas vai cada vez ficar mais forte dentro do setor. Vocês têm empresários dentro do meio de vocês e vocês vão poder eventualmente coordenar uma outra oferta, mas vocês têm que tomar cuidado com a parte da exclusividade que vocês têm, os acordos comerciais que vocês têm com a corretora. A 175, a transparência da taxa máxima de gestão e distribuição de fundo. Aqui é bem importante que a gente vai começar a ter, não só na 179 a transparência, tá? A 175 traz a transparência para todo o setor de distribuição, especificamente de fundo. Então, a gente vai ter lá por corretora, dizendo qual que é a taxa máxima de distribuição, a separação entre a taxa de administração, a taxa de gestão, a taxa de distribuição. Tá? E a gente, eventualmente, vai ter até uma mudança no setor de distribuição quando a gente fala em estrutura de fundos. A gente tem uma tendência, o Cook falou muito bem isso no último evento que a gente teve aqui, de acabar os fundos feeder. De a gente ter, basicamente, aquele fundo único. E, inclusive, eu acho que foi uma maneira que a CVM teve para facilitar todo o processo de portabilidade e, eventualmente, ter agenda, que é uma agenda que também pouco é falado sobre essa agenda de portabilidade. Sobre essa agenda de ter uma central única, uma clearing única, como eu tenho, por exemplo, eventualmente, lá no mercado americano. Isso é disruptivo, de verdade, para o setor. Hoje, o valor de uma assessoria ele é menor por essa dificuldade de distribuição, por essa de migração. Hoje é muito difícil ter a migração, certo? De uma instituição ou de uma corretora para outra. Porque eu tenho toda essa dificuldade tecnológica, essa dificuldade que antigamente era via assinatura, documento, até eventualmente físico, que agora já mudou um pouco. Mas essa capacidade de ter uma clearing única, eventualmente, ou até uma portabilidade de uma forma mais rápida, vai começar a acontecer quando eu tenho não só a mudança da resolução 178 e 179, mas eu tenho também a 160, 161, 175 e uma resolução que pouco está se falando, que é a resolução 19, que fala sobre a consultoria CVM. A resolução da 19, que fala sobre consultoria CVM, é uma coisa que talvez quem acompanha a WZ mais tempo vai lembrar que há 4, 5 anos atrás a gente já falava para todo mundo, ó, pessoal, ter uma consultoria CVM dentro do seu grupo é sim uma estratégia boa para o modelo de negócio. Não quer dizer que todo mundo deveria ter e nem que todo mundo tem que construir uma consultoria CVM. Mas se você tem uma capacidade, você entende que se você tem um determinado share of wallet dentro da corretora atual, é uma estratégia você ter uma consultoria CVM para continuar atendendo o restante do share of wallet do seu cliente. Para isso, você precisa ter uma estrutura de governança que era um pouquinho mais complicada de ser implementada. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma holding societária antes, essa holding ela não podia ser sócia do agente autônomo.
Agora, com a nova resolução, isso muda. Não só com a nova resolução, a gente está vendo até uma aceleração desse modelo de negócio, então a gente está sendo muito demandado para constituir consultoria CVM, a gente está vendo muita equipe saindo de escritório de agente autônomo para ter a consultoria CVM, muito na linha da transparência que tem da remuneração por causa da 175, certo? Tudo naquela linha do FII only, perfeito? Então, do FII fixo. Então, aqui o que a gente quer trazer para vocês é não perder isso de vista. Não quer dizer que você tem que sair por aí constituindo uma consultoria CVM, mas, em vez de, eventualmente, já criar a sua gestora, a consultoria CVM pode ser um caminho e é algo que tem, sim, potenciais, e agora você consegue colocar isso dentro de um guarda-chuva só. Perfeito. Então, aqui é basicamente um modelo que a gente está vendo e que está sendo implementado dentro dos escritórios. Tá? Um modelo onde eu vou ter uma holding controladora. Essa holding controladora ela pode ser SA ou limitada. Cuidado, pessoal. Muita gente, assim, tem muito escritório aí, começando a botar holding de pé, sem ao menos ter trabalhado um modelo de governança previamente, sabe? Então, a gente gosta de falar que, antes mesmo de botar uma holding, você deveria pensar em como que o seu acordo de sócio está realmente sendo gerido. Se você tem realmente a governança, são etapas. Se você primeiro colocar o acordo de sócios, no seu agente autônomo, você começar a rodar a governança, ter conselho, ter atas, ter toda a dinâmica, aí faz sentido você ter a holding. Eu acho que são etapas de uma estrutura societária. Você já pular direto para uma holding é muito complicada. E se você não teve holding nunca, ir direto para uma holding SA vai complicar mais ainda a sua estrutura de governança. Então, se você já faz essa estrutura de acordo de sócio, você já roda o seu acordo de sócio como se fosse uma governança profissional mesmo, tendo ata, tendo conselhos, tendo decisões e tendo transferências entre empresas talvez bem feitas, gerenciais bem feitos, beleza, a gente entende que talvez faça sentido construir uma holding limitada. Se você tem uma holding limitada, já rodou, está conseguindo fazer, talvez faça sentido na ótica administrativa ter uma holding SA. Por que a gente está falando isso? Porque a holding SA gera custos operacionais, não só de criação, mas custos operacionais, seja de contabilidade, seja jurídico, seja de observância, muito grande para determinados tipos de escritórios. Então, tem vários escritórios que a gente está vendo que estão querendo botar a holding de pé, muito para ter e ser atrativo para um sócio capitalista, para criar exatamente o que a gente acabou de colocar no slide. Pô, é lindo isso aqui, né? Então vou fazer isso daqui porque é ótimo, o sócio capitalista vai entrar e vai ter esse modelo. E aqui a gente gosta de falar que o sócio capitalista ele não vai entrar na sua empresa porque você tem uma estrutura societária boa. Ele vai entrar na sua empresa porque você tem um modelo de negócio bom. Se ele entender que o seu modelo de negócio é bom, está viável, está de pé, e ele exigir, ou na cabeça dele precisaria ter uma holding, ele vai falar, bom, beleza, eu fecho o negócio com você com a restrição que eu vou colocar o dinheiro o dia que essa holding estiver de pé. Aí você vai e bota a holding de pé. Acho que você não precisa criar a holding para ir atrás do sócio capitalista, que é um movimento que a gente está vendo acontecendo no setor, que é aquele ovo à galinha, certo? Então, primeiro traga o sócio, primeiro entenda o que você quer realmente com a holding, e aí sim faça o movimento de criar a holding. Você não precisa ter a holding para atrair sócio capitalista. Mas, muito provavelmente, uma empresa que vai começar assim a criar a área de seguros, outros serviços, além do agente autônomo, como a consultoria CVM, provavelmente vai ter que colocar isso debaixo de uma holding. E, eventualmente, num primeiro momento, como eu falei, não precisa ser uma holding, pode ser um memorando de entendimento entre todos os sócios de todas essas empresas, mostrando como que isso seria integralizado dentro de uma holding futuramente. Então, quando a gente entra dentro do escritório, o que a gente faz? Pô, vamos dar exemplo. E tem dentro do escritório, como acontece na maioria, eu tenho PJ1 e PJ2. Qual que é a nossa primeira preocupação? Vamos resolver o acordo de sócio da PJ1? Normalmente, 80% da receita, 90% da receita está aqui na PJ1. Resolvemos o acordo de sócio, está rodando da PJ1, que é onde está a maior parte da receita, a distribuição, que é onde está o valor? Beleza, resolvemos. Pessoal, vocês querem criar uma holding? Já estão criando governança? Não, então vamos fazer um memorando de entendimento. Vamos escrever as regras de como que isso daqui poderia ser integralizado futuramente dentro de uma holding. Feito isso, beleza, então vamos criar as outras empresas abaixo do grupo. Vamos criar uma consultoria CVM? Vamos criar uma consultoria CVM. A gente entra e faz a consultoria CVM, estrutura essa consultoria CVM, a governança dessa estrutura da consultoria CVM e de outras empresas do grupo. Está funcionando a governança? Então, beleza, agora vamos pegar esse MOU e vamos transformar numa empresa limitada. Essa empresa limitada está funcionando, está fazendo sentido botar um SA? Vamos botar também um SA. Tá? Então, cuidado aqui também que tem que ter. Os agentes autônomos, se quiserem ter sócios, vão ter que transformar a empresa numa sociedade limitada empresarial, não se manter como simples. Perfeito.
E, por último, o grande ponto é cuidado com o SA, né? O mercado de assessoria, ele é do padrão de ter distribuição de dividendos desproporcional. Se eu transformo um agente autônomo em SA, eu inviabilizo o modelo de negócio. Certo? Se eu boto uma holding SA sendo sócia significativa de um agente autônomo, eu vou vir inviabilizar parte do modelo também aqui. Então, os cuidados, como você inclusive vai fazer o seu financeiro, isso complica demais ter uma holding. É complicado você fazer esse gerenciamento, certo? Não só para aberturas de receita e de custos, mas também como você vai estruturar. Isso encarece. O custo da WZ fica mais caro, do seu financeiro fica mais caro, de todo mundo vai ficar mais caro, de contabilidade, jurídico e por aí vai. Tá? Então, mas não estamos falando para não fazer, só estamos falando que normalmente isso é feito em etapas, não sai assim, que nem a gente falou do CLT ou do PJ, não sai fazendo uma holding de uma hora para outra. Sabe? A gente sabe que às vezes o setor se empolga e sai todo mundo fazendo hold, sai todo mundo fazendo a mesma coisa. Não, calma, entende qual que é o seu planejamento societário e aí implementa essa estrutura, faz em etapas, tá bom? Aqui um pouquinho, como a gente está falando um pouquinho da WZ e de sociedade, acho que todo mundo já sabe aqui que a gente vem trabalhando essa parte de sociedade com alguns escritórios, e aí eu acho que o grande ponto da WZ, explicando como a gente quer trabalhar e como a gente vem trabalhando com os escritórios, é para a gente auxiliar escritórios fazendo administração. Então, hoje é muito mais fácil ter um escritório de assessoria, eu falo, né? Óbvio que é mais light, porque a gente consegue assumir toda essa parte administrativa, operacional da estrutura, seja financeiro, contabilidade, jurídico, estratégia. Então, toda essa estrutura para você M&A, para você conseguir ser mais light, seja no modelo inicial, ou seja fazendo uma transição do modelo corporativo. Exemplo, tem operações que nasceu com a gente e hoje é corporativa. O custo fixo, que é aquele que a gente passou de pessoas e tudo mais, é muito menos representativo nessa operação que veio com a gente. Tá? Isso a gente pode passar para vocês, mas basicamente esse custo ele sai de 60% para algo em torno de 20% na tendência. Tá? Que é algo que deveria ser, porque se eu tenho uma empresa que tem um custo fixo lá de 60%, por exemplo, como estava a média do setor, e agora vem diminuindo um pouquinho, porque o setor veio fazendo um trabalho de melhoria, depois de um geral do mercado falando sobre esse assunto, eu transformo o setor num setor numa linha prejudicial, né, numa linha de queima de caixa. Porque eu tenho custo fixo de 60%, comissionamento na média 40%, adiciono imposto, eu estou queimando caixa no resultado operacional. Então, o grande ponto de você conseguir ter essa administração e nessa estrutura societária como um todo, e é o que a gente vem propondo para os escritórios, é para a gente conseguir auxiliar vocês não só em administração, mas no modelo corporativo também em expansão. Então, o nosso objetivo aqui nessa estrutura para vocês é deixar vocês mais ágeis, com menos custos, mais profissionais, com mais transparência e gerar mais crescimento para a empresa. Então, essa estrutura como um todo que a gente vem trabalhando, agora junto com a Vectis, a gente vem montando esse veículo para também participar desse movimento de sociedade que vai acontecer no setor. Então, para quem é parceiro nosso, a gente já está alinhando isso com vocês. Para quem a gente está próximo, acho que, mais uma vez, o grande ponto aqui é a gente já vem fazendo um trabalho. A gente já vem auxiliando essa estrutura a ser mais bem administrada. Quem está mais bem administrado, é natural que aconteça o investimento, é natural que a gente aconteça essa aproximação. É uma coisa natural. E a gente vai continuar trabalhando da forma, independente se é sócio ou não, trabalhando para melhorar as operações. Então, aqui a gente depois, acho que pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse modelo. Tá bom? Então, o que muda, né, do modelo de negócio? Não é só partes de estrutura societária, mas também a parte do modelo de contratação. A gente falou um pouquinho agora no risco trabalhista, mas acho que o grande ponto é o seguinte, até agora, como é que você contratava todo mundo dentro da sua estrutura? Seja administrativo ou seja profissional comercial. Eu tinha tantos profissionais com carteira ou sem carteira, todo mundo entrava como uma cota, porque era obrigatório. Essa pessoa recebia comissão e bônus via dividendos, certo? Mas estava recebendo comissão e bônus, mas o vínculo era societário, então recebia via dividendos. Com esses dividendos, em tese, a pessoa ia adquirir direito para comprar de equity, certo? Se as pessoas compraram ou não compraram, se tiveram direito ou não direito, acho que daí é o quesito que a gente vai discutir no próximo painel, que é a parte do partnership. O que começa a mudar a partir de agora? Esse modelo de antes, como a gente falou no painel anterior, ele traz um risco inerente para dentro da operação. Então, como é que eu faço para a estrutura como um todo? A partir de agora, eu tenho que começar a segregar o que eu vou ter para profissional com carteira e sem carteira. Então, sabe aquele programa de formação de profissionais que muito escritório implementou e ainda implementa, e ele ainda vai continuar acontecendo? Ninguém está falando que é para você não implementar o modelo de formação. Ele é só mais um modelo a se ter dentro da operação. O modelo que é sem carteira, que é esse problema de formação para o profissional,
Pessoal, não tem para onde fugir, é CLT. Você não vai formar um profissional como PJ, certo? Eu não vou formar um profissional contratando como PJ. Como é que eu vou formar alguém que eu não posso cobrar a meta, não tem subordinação, não tem nem como eu treinar uma pessoa assim? Então, esse programa de formação vai ter que ser via CLT, desculpa. Tá? E esse programa eu vou pagar meu salário para essa pessoa, um salário que eu ainda vou ter que criar, mais uma vez, um plano de carreira que eu tenho que formalizar lá atrás na minha ata para futuramente conseguir implementar, que é tudo que a gente falou de plano de ação que eu tenho que fazer para mitigar o risco trabalhista. Esse plano vai ter um salário mais um bônus, e com esse bônus, ao longo do tempo, eu me torno sócio. Natural de toda empresa, pessoal. As pessoas recebem a remuneração, criam um patrimônio, o dia que recebem uma opção de compra, um direito de virar sócio, compram uma participação dessa empresa e se tornam sócio dessas empresas. A parte da profissional com carteira, que aí a gente entende que tem que começar a ser trabalhado caso a caso. Eu ainda vou ter o modelo de uma cota e vou ter o modelo PJ. Aqui o cuidado com os dois modelos, porque eu preciso entender o perfil dessa pessoa. Eu tenho dúvida se essa pessoa ainda eu quero essa pessoa como sócia. Traz como PJ? Não, eu já tenho certeza que essa pessoa tem que ser como sócia, só que essa pessoa não vai ser sócia agora. Vamos lá, realidade de mercado. Tem como eu pedir para uma pessoa vir para a minha empresa e pagar para me virar minha sócia? Não, né? É o contrário, a gente paga para o assessor vir trabalhar com a gente. Então, o que acaba acontecendo? Não dá para eu trazer um profissional que eu quero como sócio, como PJ, eventualmente. Porque eu já tenho certeza que eu quero casar com essa pessoa, eu já fiz lá a diligência, eu conheço essa pessoa há anos, eu confio nessa pessoa, eu sei que não é um piramideiro, eu sei que essa pessoa não sai por aí falando besteira. Então, beleza, eu posso trazer como uma cota, certo? Tu confia nessa pessoa. Agora, se é uma pessoa que você não tem tanta confiança, que você não tem tanto modelo, talvez o modelo de PJ seja uma transição perfeita para essa pessoa. Receber uma remuneração, virar sócio e adquirir cotas. No caso, adquirir cotas e virar sócio, né? Então, e crescer na sociedade ao longo do tempo com essa remuneração. Então, eu acho que essa é a diferença que a gente vai ter agora. Parece algo suave, mas é algo que você deveria ter muito bem claro dentro da sua empresa e definir muito bem claro, não só para os sócios atuais, mas também para os novos sócios. Registrar isso em ata e mitigar esse risco da sua frente. Tá? Esse risco, até o momento, é só das assessorias. A gente sabe que com os aditivos, com os novos contratos que estão vindo aí, esse risco já está sendo repassado. Desculpa, até o momento ele é da assessoria e da corretora. Talvez as corretoras estejam fazendo alguns aditivos, deixando só na assessoria, mas ele acaba indo até a corretora. Mas o cuidado aqui que vocês têm que ter, mais uma vez, é repensar no modelo. O modelo de negócio ele vai mudar. E como o modelo de negócio muda, muda a atratividade do modelo de negócio. Muda a atratividade de você fazer propostas, como que essas propostas vão funcionar, quais são os custos dessas propostas, qual que é o modelo mais rentável. O modelo de formação continua rentável? Eu sou bom, eu consigo fazer um modelo de formação rentável ainda? Entendeu? Por exemplo, aqui lá, o Juliano fala abertamente que todo mundo vai virar CLT. Pô, ele vai fazer um modelo rentável, provavelmente. Tem outros escritórios que vão fazer o modelo CLT e provavelmente não vai ser rentável. Eu vou conseguir atrair assessor via PJ? Qual que é o diferencial de um assessor PJ? A gente acabou de falar, ele tem autonomia. E agora o mercado vai começar a alterar esse modelo. Perfeito? Então, aqui eu vou trazer agora para o palco para a gente falar um pouquinho sobre plano de carreira, sobre plano de societário, sobre essa estrutura como um todo. O Vitor Baldessar, que é o CFO da WZ, e o Nicolas, que é o nosso head de consultoria, para a gente bater um papo aqui, tirar as principais dúvidas para vocês sobre como a gente consegue dimensionar essa nova estrutura. Perfeito?